Estratégicas que nós mostramos anteriormente e integrá-lo a esses meios todos, obviamente, pelo Ministério da Defesa. Projeto Astros 2020. Esse é um projeto que fornece ao Exército um produto estratégico de elevado poder de dissuasão. Nós temos esse sistema de armas, o Astro. Ele atualmente é utilizado para fazer saturação de área. Ele lança foguetes a uma distância de até 60 quilômetros. O que se pretende com o projeto Astro de 2020? De que se faça lançamentos não para saturação de área, mas com precisão e até uma distância de 300 quilômetros. Nós temos ideia do que seja, é só pegar Maceió e colocar um raio de 300 quilômetros para ver o poder desse projeto. Ele tem uma solução 100% nacional, com total independência tecnológica e é de propriedade intelectual do Exército. Significa dizer que quando as firmas que produzirem esse equipamento exportarem, terão de pagar royalties para o Exército. O Centro de Defesa, o projeto cibernético, ele tem por finalidade instalar definitivamente o projeto cibernético em todo o Exército. O embrião desse projeto já está pronto, foi utilizado na Conferência do Rio+20, e inclusive foi solicitado a alguns hacks que tentassem entrar no sistema do Exército. Nós sofremos 175 ataques de hackers e nenhum deles conseguiu penetrar no nosso projeto, mostrando, digamos assim, a confiabilidade que o sistema está já alcançando. Bom, finalmente nós queremos mostrar aqui que esses projetos, sem dúvida, vão trazer muitos benefícios para o Exército. Mas, do modo geral, eles são projetos dual, que têm interesse não só para o Exército, que trazem muitos interesses para o Brasil. Então, eles vão permitir combater ilícitos transfronteiriços, inibir a ocorrência de crise, incrementar a exportação de bens, trazendo divisas para o país, bens com alto valor agregado, cooperar com ações governamentais de proteção de estruturas estratégicas, assegurando o nosso PIB e outras coisas assim. Nós estamos chegando ao final da nossa apresentação. Como conclusão, nós gostaríamos de ressaltar os seguintes aspectos.
Em nossa palestra apresentamos o Exército em 3 momentos. Apresentamos o Exército de ontem, o Exército de hoje e o Exército do futuro. No Exército de ontem, nós vimos a formação do nosso Exército desde Guaraná, em 1648, até a sua evolução histórica aos dias atuais. Recordamos como ele atuou efetivamente, realizando não só a defesa, assegurando a integridade do nosso território, mas também assegurando a unidade nacional, evitando que o Brasil se fragmentasse e formasse vários países. Então vimos isso ocorreu principalmente no tempo de Brasil Colônia e Brasil Império. No Exército de hoje, nós vimos como o Exército se prepara para cumprir missões, a sua missão constitucional, e como ele executa missões complementares, cumprindo atribuições subsidiárias, participando de forças de paz ou mesmo apoiando a nossa política externa. No Exército do futuro, nós vimos como o Exército está se preparando para, no futuro, aumentar o seu poder de dissuasão, de modo a defender as decisões soberanas e os interesses nacionais de um Brasil com uma participação crescente e importante no cenário internacional. E para finalizar a nossa palestra, nós gostaríamos de ressaltar que o principal produto da vida diária do Exército é a segurança. Embora ela possa parecer subjetiva para alguns, é a segurança que nos proporciona a preservação das principais estruturas estratégicas e das riquezas brasileiras. É a segurança que nos assegura o funcionamento regular e desenvolvimento do nosso parque industrial. É a segurança que nos garante o funcionamento das instituições públicas e privadas no país. Desculpe. E, finalmente, é a segurança que permite que nós tenhamos a manutenção da paz. Muito obrigado. Saí do exército já, mas no meu tempo tinha soldado analfabeto dentro do exército. E havia uma escola chamada Escola Regimental para alfabetizar os soldados analfabetos. Existe ainda essa escola regimental? Não. As escolas regimentais são coisas do passado. Como tenente, gente, quando dava oficial de dia, depois do rancho, do jantar, a gente reunia esses soldados que o Carlito está falando numa sala e íamos ensinar esse pessoal a ler e fazer contas. Hoje em dia, o pessoal que nós incorporamos no Exército é um pessoal, digamos assim, como o nosso brasileiro de hoje. Como você vai ali na escola técnica, onde eu fui lá, os garotinhos mexendo em computador, falando em pendrive, falando isso, falando aquilo, o garoto estava ali sentado, ele até riu quando eu falei. Essa é a realidade do país hoje em dia. Então o Exército hoje em dia tem uma preocupação muito maior em termos de formação, de adestramento. O momento do país também é outro. O Exército sempre participou de grandes problemas nacionais, ajudando nessa. E o analfabetismo era um dos grandes problemas no Brasil. De modo que hoje isso está totalmente passado, não porque tenhamos abandonado, porque o contingente, o nível do contingente que a gente recebe hoje em dia, não vem mais nenhum analfabeto. General, posso fazer uma pergunta? Pois não, à vontade. Nossa ilustre baiana, nossa musa, como disse o Carlito.
Nós temos hoje um grande problema que me preocupa e acho que preocupa todos os brasileiros, não só como aprendiz de escritora, como também mãe e avó, que é a disseminação das drogas no país e a entrega dessa juventude aí à toa, sem rei nem roque. Então eu sempre me pergunto na minha casa, e ninguém me responde, agora eu vou perguntar ao senhor que vai me responder. Por que não voltam os reservistas do Exército? Por que o Exército não toma conta dessa juventude e da disciplina e a moral que está faltando tanto na nossa sociedade? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou falar um pouco sobre isso, o meu pensamento. Sem dúvida, o problema das drogas é um grande problema nacional. O país tem desenvolvido, a senhora deve conhecer, programas de prevenção e combate às drogas. O Exército tem participado, principalmente nos grandes centros, da divulgação dessas campanhas. No entanto, sem dúvida, obviamente, nós temos uma população jovem muito grande. Especificamente sobre sua pergunta, por exemplo, o contingente anual para o Exército, digamos assim, que seria para incorporar, é da ordem de 1,5 milhão de jovens. E as nossas Forças Armadas, as 3 forças, vamos dizer, elas incorporam da ordem de 100 e poucos mil homens. Então, nós não temos capacidade, digamos assim, o ideal era se nós pudéssemos fazer passar por todas as nossas unidades esses jovens, de modo que eles aprendessem um pouco mais de cidadania. Como falou o Carlito naquela época, que o problema nacional era a alfabetização, aprendesse a ler, aprendesse um pouco de disciplina e uma série de outras coisas assim. Mas a senhora pode ter certeza que dentro das possibilidades que o Exército tem, ele tem cooperado com aquelas atribuições subsidiárias, participar de campanhas de interesse público e interesse nacional. Obviamente que hoje em dia o problema da droga é tão grande, a gente vê nos países do primeiro mundo, a gente vai nos Estados Unidos, vai na Europa, a quantidade de jovens que a gente encontra sentado numa estação de metrô, numa calçada na cidade, etc, etc. Eu quero só fazer um adendo aqui, porque eu fiz a pergunta de modo errado. Não seriam os reservistas, seria o serviço militar. É o serviço militar, por isso foi isso que eu falei. É o que o senhor acabou de falar. Exatamente. E o nosso serviço de saúde, ele participa muito dessas campanhas nacionais de interesse público. Se houver mais uma pergunta, eu terei muito prazer se souber. Mas a gente vê que todo mundo dá nas mãos. As instituições, nem especificamente, elas estão focadas para isso. Porque as medidas que a gente observa, a de segurança alimentar são paliativas e elas acontecem quando as coisas estão conflitos. Mas a base para prevenir esse conflito, a gente sempre, a redução das situações educadoras, a gente vê esse problema de sala de aula, e a preocupação é porque quando a gente quer e a pessoa pede a ajuda, nós não temos um local que se sinta assim, responsável. Isso é uma coisa, é um gosto, eu acho que ela tem que ser também, como você falou, você não se dá conta. Mas, infelizmente, eu gostaria de deixar isso como recente tudo, a gente observa que não existe uma prioridade em todas as instituições relacionadas a essa questão. A gente sabe, como diria, né, como hipótese, aliás, isso é um problema de ordem social. A gente sabe que esse lavar as mãos, por conta até de ser uma questão de base, na realidade, o individualismo que faz parte do nosso regime capitalista, não se preocupa basicamente, faz uma superficial colocação, porque além de instituição, nós somos pessoas. E aqui, eventualmente, o filho, que é mais poderoso, entrar no mundo das drogas e a gente sabe que é tudo isso aí. Agora, o governo, a instituição, convém sobre nós, né? O governo não é o
somos nós. Agora, nós estamos o tempo todo com prova na mão, o tempo todo com bandeiras paliativas e tal. Na realidade, essa coisa crescente está tomando conta de uma forma maldosa, de uma fuga até essa globalização que a gente não sabe onde vai. E, infelizmente, eu gosto de deixar o registro no coração de cada uma das pessoas. O que é que nós vamos fazer para que não precise que o nosso filho seja vítima? Graças a Deus, que ainda não aconteceu, mas aconteceu com vários anos de Deus, para que ela não Deus nessa situação. Que seja uma menina pública, de políticas públicas, que realmente uma instituição abrace profundamente para tentar educar essa Professor? Como? Professor. Professora Tânia, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do Brasil hoje em dia, o problema da educação. Porque no dia que nós tivermos um pessoal educado, nós com certeza não teremos mais o problema de drogas. Eu compreendo a sua ansiedade, embora o Carlito já falou aqui, a minha posição lá em Brasília. Nós participamos de um trabalho, exatamente por estar na reserva, nós realizamos um trabalho social na periferia de Brasília, numa localidade chamada Ceilândia. É uma comunidade muito pobre, onde nós temos 110 famílias cadastradas, onde nós buscamos levar um pouco de cidadania, levar um pouco de assistência mesmo, social, de alimentação, orientação para gestantes, uma série de coisas. E, vamos dizer, na parte dos jovens, evangelização das crianças. Eu fico angustiado quando eu vejo a agressividade em determinadas crianças e vejo o drama das professoras lidar com esses alunos, muitas vezes com pessoas vendendo droga na porta da escola. Por isso que a professora fala aí que todo mundo lava as mãos. E realmente é um problema muito grande e que demanda um certo tempo. Quando eu era jovem, nós éramos jovens tenentes, eu e Carlito, eu servi muito tempo na Amazônia. E eu ficava, digamos assim, angustiado com a situação da nossa Amazônia. Nós tínhamos pequenos efetivos lá, eu comandei durante 3 anos e meio um pelotão, onde o Rio Negro entra no Brasil, na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela. Então, aquilo ali a gente conheceu, viajei muito pela Amazônia e a gente via esse descaso, entre aspas, digamos assim, com o nosso território. Mas é a incapacidade, falta do conhecimento ou dos meios materiais para se resolver o problema. Hoje eu fico satisfeitíssimo quando apresento uma transparência para vocês aqui, que nós temos 5 brigadas na Amazônia. Cada brigada dessa é da ordem de 3 mil homens que nós temos lá. E com condições de levar muito mais. O problema da droga é um problema semelhante. Talvez ele seja um pouco grande para o governo. Então nós temos que, como cidadãos, todos participarmos de algum modo. O professor na sala de aula é um sacrifício muito grande, principalmente essas jovens professoras, que a gente vê agressões, intimidam e às vezes até levado pelos pais. Se a professora chamar a atenção a alguma coisa, o pai lá vai reclamar ou vai dar parte na polícia que o filho foi maltratado pela professora. E o problema de droga vai se aumentando. Não existe uma política para isso. O governo não tem uma política. Teria que começar o quê? Tudo que acontece hoje é paliativo. Você tem que começar na base. Primeiro, preparar as professoras para enfrentar isso. Tá? Uma justiça bem séria com o traficante também. Quer dizer, é um conjunto de ações para poder a gente pegar essa geração, para ela crescer e não se envolver com isso. Porque o mal está aí. E ele chama atenção, que é proibido, adolescente, então, isso chama atenção. Mas Então tem que ser de base mesmo ali. As professoras hoje, elas não estão preparadas. Não estão preparadas para enfrentar isso. Elas não sabem como enfrentar isso. É curso para elas pegar e prover mesmo de
de educação para enfrentar isso. Então, não existe. Também, Valma. Era só isso que eu queria falar, porque você é professora, quem é professor aqui, qual professora que recebeu hoje vamos dizer assim, uma instrução apropriada para enfrentar isso na porta da escola, dentro da escola, porque hoje isso acontece dentro da escola, na porta da escola. Tá bem, Val, muito obrigado. A Val é esposa do general Cunha, e ela é assistente social, muitos anos trabalhou no Ministério da Saúde com essas coisas. E realmente o problema é esse, nós não temos essa capacidade. Agora, eu sou um idealista, eu acho que as coisas irão, esse agravamento não é que eu acho que ela irá sempre piorar. A tendência é surgirem soluções desse tipo que a Valma falou, de preparar o nosso pessoal, fazer campanhas de educação e, obviamente, como eu falei, educar também o nosso jovem. Muito obrigado. Obrigado, show. Infelizmente, por conta da hora, veio o nosso professor Sábio falar aqui sobre Manuel Viegas Júnior, mas ele vai ter que sair, houve esse atraso, então nós vamos parar para o nosso almoço. Agora, quanto à droga aqui, eu só tenho uma opiniãozinha. É o seguinte, meu irmão, é que nós estamos lutando contra um monstro mundial. O melhor mercado que existe no mundo é o de petróleo. O do segundo melhor mercado é o tráfico de drogas. É muito dinheiro no mundo todo que está circulando com a droga. É um monstro que a gente está lutando. Mas vamos comer, que é melhor. Eu só queria dizer aqui em relação a isso que o Carlinhos falou, concordo plenamente. Agora, o problema é um desafio muito grande e que não é só de governo, é de todos nós. Cada um procure na sua área de competência, de atribuições como cidadão, ajudar a solução do problema. As pessoas importantes lá no sítio de Adiuba, como recebia do mais humilde rio. Eu me lembro muito bem do Garrincha, que era um engraxado, mas que contava as histórias fantásticas, e aquilo catalogava tudinho. E posteriormente manteve, inclusive, o Garrincha até o dia que ele morreu. Mas aí a minha sogra disse: eu vou continuar pagando mensalmente uma atenção para o Garrincha. Ajudou muito meu marido. E Bola, deixa um abraço a todos vocês. Carlito, muito obrigado por você ter feito esse trabalho maravilhoso. Agradecer ao prefeito Cristiano Mateus e só sair aqui orgulhoso. Eu saio hoje de alma lavada, de peito lavado, porque sei pessoas que pesquisaram, que sabem muito, mas eu acho que vai ter a própria minha esposa, Val, da vida do papel para vocês. Muito obrigado. Agora, passar a palavra para a nossa primeira homenageada, Braskem, Flimar, a nossa Solange, querida Solange. Aqui, momentos maravilhosos, através da recordação, da participação de Dr. Theo Brandão no desenvolvimento da cultura lagoana. Ele, quando era do DAC, ele sempre esteve como anjo ao lado daqueles que trabalhavam à época pelo desenvolvimento do Estado. Então, Carmen Lúcia, Vera Lúcia, professor Fernando Lobo, e eu não sei mais quem, eu no meio, todos o acompanhávamos às praças, quando ele ia fazer as pesquisas em campo, e era um grande entusiasta do folclore e da juventude também. Ele nos levava e eram momentos de grande felicidade. Eu também fui companheira das filhas, das sobrinhas, até tínhamos tempos em que vivíamos perto ali na Ponta Verde, naquele sítio maravilhoso. Então os momentos, as recordações são as melhores possíveis e, sobretudo, quando elas são trazidas por vozes tão ilustres como a das que acabaram de falar.
Mas o que eu queria perguntar era o professor Bruno, sobre o acervo de Dr. Theo. Porque nós víamos aquelas pesquisas que ele fazia constantemente, incansavelmente, indo aos lugares, procurando as pessoas, e eu queria saber se tudo aquilo que ele reuniu, onde se encontra, e se há um projeto dentro da universidade para trabalhar esse grande acervo, porque a contribuição dele está sobretudo nisso. Ele foi um precursor e fez muito pesquisando e salvando essa tradição do folclore. Eu acho que é mais importante até do que aquilo que nós encontramos no museu, e nem sempre é acervo do tempo dele, já é acervo novo. Agora, a pesquisa dele, sim, foi a pesquisa de um grande intelectual, de um homem apaixonado pelo folclore, e eu acho que nós temos a obrigação de dar uma resposta ao que ele fez, estudando, e o senhor, que é um antropólogo, eu acho que é quem pode bem direcionar esse trabalho. Então, era o que eu tinha a dizer. E parabéns por ele ter sido escolhido como o homenageado, um dos homenageados desse terceiro primário. Ficava de pagar estagiário, porque botava a filha para trabalhar, o genro, a Solange fazia pesquisa também, era danado, não pagava os estagiários para pesquisar. Era explorado também. Era explorado também, né? Eu fui uma vez na casa dele, Luiz Gonzaga e o Beto Teixeira, ouvindo material dele. Luiz Gonzaga, o Gonzagão da festa aqui, e o Theo mostrando o gravador. Não dava algumas toadas emboladas que ele tinha, porque antigamente tinha uma festa aqui, clássica, era a festa do Pilar, né, e o Totel tinha ido nessa festa e tinha várias vezes, tal, e ele trouxe uma opção de matéria, coisas que ele ouviu, cantadores e tal, e mostrando o Beto Teixeira. Eu, por acaso, eu tinha trabalhado na Gazeta de 15 anos, e aí o Beto Teixeira, o Luiz Gonzaga, o Theo e eu de assistência. E aí, a certa altura, passa no negócio. Ainda onde eu vim de lá do Pilar, ainda onde eu vim de lá do Pilar. Exatamente. Meses depois, eu vi na Rádio Nacional, ainda onde eu vim de lá do Pilar, o Luiz Gonzaga com o Beto Teixeira, como sendo autores dessa foto. Ele colaborou. Muita gente usou de graça. Bom, eu acho que a sua pergunta é a pergunta mais fundamental, mais importante mesmo que a gente tem para enfrentar, né? É o que fazer e como está o acervo do Totel, né? O acervo primário dele, o acervo é fundamental. Olha, atualmente existe um projeto, sim, de restauração. Aliás, é a primeira vez que o Museu Theo Brandão, de fato, se debruça sobre o acervo dele. Nós temos um defeito de origem, que é um defeito da cultura alagoana. Eu sou um crítico duro, inclusive, Paulo sabe disso. Acho que nós somos profundamente personalistas. Nós temos uma cultura de cultuar pessoas mais do que a obra das pessoas, né? Em Alagoas não se esquece das pessoas, se esquece dos seus feitos. Então aí as medalhas, os troféus, aos montes, e eles são bem-vindos, mas eles precisariam fazer jus na extensão do que as pessoas fizeram, porque é o que as pessoas fizeram que as torna merecedoras da lembrança, né, do lugar. O que eu sei é que a história do Museu Theo Brandão foi sempre a história de um órgão que, claro, teve sempre muito carinho, todas as pessoas que passaram por lá, boa parte, não digo a Vera Calheiros, porque não foi minha colega, mas de Fernando Lobo para cá, todos foram meus colegas. Fernando Lobo era meu colega de apartamento, Carmen Lúcia, minha amiga, enfim. Mas a estrutura do museu sempre foi uma estrutura muito solitária. O sujeito ficava dirigindo o museu, mas não montava uma equipe, ou a universidade não tinha condições, não existiam quadros, né? Hoje é uma situação muito diferente. A universidade hoje tem cursos de pós-graduação, de pesquisa, centro, núcleo de pesquisa e tudo mais. Então, pela primeira vez, nós temos uma gestão no Museu Theo Brandão que é de equipe. Então, lá tem um grupo grande, tá? Aqui o professor Yuri é uma dessas pessoas que está lá, né? E tem um projeto de restauro, sim, que está em pleno andamento. Existem, pelo menos, 400 fotogramas deixados pelo Dr. Theo.
que vai desde fitas de rolo, a discos de acetato, as fitas magnéticas, material de todo tipo. Porque como ele era um sujeito muito novidadeiro do ponto de vista tecnológico, tudo que aparecia ele rapidamente se adequava, né? Ainda quando estava na Faculdade da Bahia, o que tinha aparecido novidade de câmera fotográfica, ele comprava, aprendia a mexer e usava. Então ele deixou um material riquíssimo. Talvez seja uma das maiores coleções de folclore que existe no Brasil, assim, para ser analisada. Se não me engano, existem fonogramas de 1949, ou 59, está me fugindo a memória agora, não sei se você sabe dizer, até 68, 69. Tem um material imenso lá, disso aí. O material fotográfico está sendo todo higienizado, catalogado, né? O material impresso também. O material, o fonograma é o mais complicado. Ele está num estado muito ruim e ele não pode ser manuseado por leigos, por técnicos improvisados, né? Então está se fazendo projetos para se captar recursos, porque isso envolve uma tecnologia mais sofisticada para recuperar esse material. Mas a informação que eu tenho pelo diretor, pelo professor Wagner, é que as pessoas que já observaram o material, ele é absolutamente restaurável, né? Ele pode ser reproduzido e em breve teremos esse material em CD, em DVD, em tecnologias, né? em mídias mais possíveis da gente fazer um uso mais disseminado disso, né? Se puder ser. Mas eu diria isso, que atualmente a universidade tem, a reitoria tem esse objetivo de dar uma destinação digna ao material. E para isso, o que foi feito foi isso. Se criou uma equipe multidisciplinar que está lá constantemente com alunos, com bolsistas. Existe, de fato, um movimento grande no museu hoje de pessoas trabalhando em torno disso, né? O acervo da biblioteca tem um problema de alocação, né? Porque aquele casarão, ele já ficou pequeno para o museu, né? Acho que a senhora sabe, porque é membro do Conselho Estadual de Cultura, né? Que a professora Raquel, se não me engano, propôs, eu acho que no Conselho foi discutido uma possibilidade, né? Eu posso estar enganado, se tiver, só não me corrija, mas existe não? Desculpe, é isso, eu fiz a confusão, porque a Raquel também é da CEPAL, não é isso? Mas eu sei que houve uma solicitação da universidade para o Conselho Estadual de Cultura, para que o governo viabilize, né, junto com a universidade, um modo de aquisição daquele terreno ao lado do Museu Théo Brandão, que foi uma casa demolida, que era a casa, inclusive, que morou em... Isso. Aquele terreno, uma das pretensões da universidade era fazer um anexo ali, né, para dar mais conforto e uso desse material. Porque a biblioteca, por exemplo, do Théo, que é uma biblioteca culturalista, não, uma biblioteca datada, tem um período, mas tem obras maravilosas, mas ela está mal acomodada, não há espaço para consulta, com a dignidade que o acervo bibliográfico, no caso, né, precisa. Agora, o material mais frágil, mais delicado, são os fonogramas, né? São as fitas, os rolos, os filmes que ele fez, que tem uma quantidade bastante grande, né? Mas está sendo tocado, tem projetos. No que eu sei, há um avanço muito grande no material fotográfico, né, e no material impresso. O fonograma precisa de maiores recursos, porque não se pode fazer um trabalho, digamos, improvisado, né? Porque se mexer errado, se perde, né? Então as fitas não podem ser rodadas, não podem ser testadas, né? Sair, deixar de ressecar, tem que dar um banho. Eu não posso pensar em exibi-las, né, para testar, porque tem que fazer um trabalho de higiene muito delicado, né? Muito profissional. Mas está sendo feito isso. Carlitos vai falar. O nosso Marechal. Antes do Marechal, vou contar uma história com o Théo Brandão que eu tenho. Eu tenho muita pega essa história. Eu, quando assumi a prefeitura de Barra de São Miguel, a minha secretária de Cultura
pegou e disse: capitão, nós não temos bandeira ainda, precisamos de fazer uma bandeira. Aí eu corri para casa do doutor Theo, me faça aí um escudo bacana para o José Barra de São Miguel. Aí ele fez os peixinhos, a cana e tal, e aquele escudo deu a ideia, ele fez, eu mandei fazer e tal, e peguei o escudo, e eu, como sou fluminense doente, peguei a bandeira do Fluminense, tirei o escudo do Fluminense e botei brasão no Theo. Até hoje, na Barra de São Miguel, tremula a bandeira tricolor do Theo. E o Theo é uma figura extraordinária, então está lá também, lá em Barra de São Miguel. E uma coisa interessante lá que tinha, o Gutenberg, que a gente tinha uma chegança, a chegança do DED. O DED, ele organizava a chegança, começava dia 10 de dezembro até 6 de janeiro. E ele era almirante, tinha que ser almirante. Só que ele se vestia de almirante e não tirava a roupa. Ia para batizado de almirante, ia para aniversário de almirante, até uma zona que tinha lá perto, ele ia de almirante. Era o DED, a figura extraordinária. E aqui a gente está fazendo um certo trabalho com a Secretaria de Educação. Nós temos aqui, são 3 escolas, e em cada escola está sendo criado um folguedo, um folclore. Já tem um maracatu, já tem um pastoril aqui dentro de Marechal Deodoro. É um pequeno trabalho, mas eu acho que é importantíssimo, da cultura junto com a educação. Então, mas agora eu quero entregar o Marechalzinho. Pronto. Meu querido Levo do Ivo, meu querido amigo Luiz Gutenberg, isso aqui para vocês se lembrarem da terceira FIMAR, e obrigado. Eu acho que ainda dá tempo aí, aqui na Casa do Marechal deve estar havendo, eu acho que o sarau ainda. Ainda tem sarau lá, Calil? Parece que tem, né? Aqui na Casa do Marechal, aqui do lado, viu? Quem quiser ouvir poesia é por lá mesmo. Tirando foto. É? Com flash. Ela bateu, mas bateu legal, bateu boa. Tirando várias posições dessa máquina. Essa máquina tem vários recursos. Essa é foda. Boa tarde, Vamos embora. Bom, a gente está com a proposta hoje de discussão, que é cultura e turismo, projetos de cultura, captação de recursos, toda essa gama de coisas que envolvem essa discussão, que envolvem essas discussões que envolvem a cultura e o turismo. Aqui a gente tem a presença já de algumas pessoas, foram todos convidados e confirmaram presença, mas alguns por... A gente está vivendo uma greve de ônibus lá em Maceió também, então os carros estão todos na rua, né? Até às 10 horas parece que foi assassinado um motorista e tal, então está havendo uma manifestação, então o trânsito está uma bagunça total também. Então vamos iniciar a nossa discussão, compondo aqui a nossa mesa.
Teríamos um representante do MIC, do Ministério da Cultura. Se encontra aqui já? Não, pelo menos não se fez anunciar. Representante da Secretaria de Cultura, Dr. Álvaro, por favor, chegue para cá. Se abanque, né, como a gente diz aqui no Nordeste, se abanque. Representando o IFAM, nós temos me esqueci do teu nome, que é negócio de velho. O velho sempre. O Sandro, porque estava proposto o Mário, mas o Mário não está podendo, e temos. O Mário vai perder o posto dele agora de palestra, porque tem o Sandro aqui que é quem sabe das coisas, lá do IFAM. A Secretaria de Turismo do Estado não está aqui, tá? Algum representante? Não, então vamos aguardar. A Secretaria de Turismo do município de Maceió também não está aqui, então vamos aguardar que chegue. Mas temos a nossa secretária de Cultura do município de Maceió, a nossa Paulinha Sarmento. Chega para cá, Paulinha. Se abanque aqui com a gente também. E temos uma representante dos livros da Biblioteca Nacional, mas que eu conversando com ela, é uma musicista esplêndida, entende tudo de música. Ali a gente já falou da música popular, em 10 minutos a gente começou da música popular brasileira toda. E tem nome de uma grande intérprete, que é a nossa Nana, chegue para cá, Nana Valente Soutinho, representando o projeto Caravana dos Escritores, né? E a gente lembrando da Nana Caymmi. Eu digo é Nana, como eu diria Nana ou Naná? Não, é Nana. Então, a gente lembrou da Nana Caymmi. Tivemos uma discussão ali com algumas visões diferentes sobre a Nana. Chegamos a um consenso, não foi, Nana? Acho que sim. Chegamos. Depois a gente convoca a Nana para fazer um show para a gente, só para nós dois, para a gente tirar a dúvida, né? Bom, teríamos Francisco Alencar, presidente da Sociedade Bom Conselho. Está aí? Francisco está. Chega para cá, Francisco. Está faltando cadeira, mas o Carlinhos disse que tem 600 cadeiras aqui atrás. Vamos ver aqui. Tem alguém que pega aqui uma cadeira? Não, o Ovidio já vem correndo ali, né? O Ovidio já vem danado correndo. 100% aqui o Ovidio, grande artista plástico. Palmas para o Ovidio aqui, viu? Faz mosaicos maravilhosos, o Ovidio, rapaz. Eu sempre vi o Ovidio nessa coisa de produção, né? Às vezes a gente não conhece as pessoas e o que elas são capazes de fazer. O Ovidio é um grande artista, né? Faz painéis fantásticos, né? E de vez em quando carrega cadeira, diga, Ovidio, nas horas vagas. Obrigado, Ovidio, muito obrigado, viu? Bom, pedimos vocês para sentarem e a gente começar logo com essa proposta da gente de discussão de hoje, não é? Que sobre cultura e turismo, essa coisa que tem andado junto e deve andar junta, né? Claro, né? Uma é feito o mel e a caçamba, como diz a história ali, né? O doutor Alfredo está aqui. O doutor Alfredo chega aqui para que seria o nosso primeiro palestrante, mas a gente quer ter a honra de tê-lo aqui também, procurador aqui. Temos a nossa vice-prefeita, estava aqui, está aqui também, mas a senhora vai ficar pensando que daqui a pouco a gente não tem plateia. Não é não? A gente começa, então, vamos descer, todo mundo fica só um falando. Aí depois os outros sobem. A representante do BNB está aqui também, está proposto. Já pensou que cerimonialista, o Ítalo? Chegue para cá, Ítalo. Eu já ia pulando aqui, estava na outra página, Ítalo. Chegue para cá também. Então a gente já está muito bem representado aqui, já dá para começar. Aqui tem discussão para 500 horas, né? Para a gente, 500 horas de discussão. Estamos escolhendo lugar para sentar, é pela ordem de idade, pelo dinheiro, né?
sentar ali não, foi porque é o centro do negócio. Não, eu não sento em canto nenhum, só vou ficar ouvindo ali. Bom, é um prazer grande recebê-los todos aqui nessa terceira Plimar, um projeto que vem se solidificando a cada edição, um projeto que é muito do arrojo, e a gente tem que dedicar esse espaço perto de uma ideia pessoal, né, do Carlito Lima, e aí a gente tem que tirar o chapéu para o danado que botou isso na cabeça e conduz isso, né, e consegue, e que teve o apoio, a guarida daqui do município de Marechal Deodoro, muito grande. O Carlito já tentou fazer em Penedo, conseguiu fazer numa primeira, mas aqui em Marechal ele conseguiu a sustância necessária, né, para continuar o projeto. Teve o acolhimento do prefeito Cristiano Mateus, muito legal isso. A presença da nossa vice-prefeita, o braço intelectual da prefeitura aqui, todos os dias, compartilhando, indo para os grupos. Então isso é muito importante, esse apoio institucional que está havendo aqui. Bom, mas eu vou deixar de falar que daqui a pouco o cerimonialista faz uma palestra. Olha, a primeira coisa, o primeiro agafe que acontece nacional, com a presença da nossa Nana aqui da Biblioteca Nacional, o cerimonialista vira palestrante. Bom, quem vai pegar o bastão aqui primeiro? Quem vai começar? Tem Álvaro, pronto, Álvaro aqui da Secretaria de Cultura começar a abrir. A gente só sugere que a gente tem um programa especialíssimo, importante para a literatura internacional, e vocês não vão poder faltar. 12 horas um passeio de escuna. Então a gente tem que ajustar o tempo. É uma coisa muito importante, porque ali vai colhendo dados no passeio, vai olhando e tal. Álvaro, com você, então, vamos lá. Bem, vamos começar, afinal, pelo ar, né? Então, não deixa de ser um bom começo. Inicial, mais ou menos aqui atrás aí, depois eu posso fazer uma intervenção rapidíssima. Porque a gente convida a nossa vice-prefeita a fazer parte do está presente. Ela disse que ia ser a professora, que ia fazer professora. Só se ela pode esperar registrar a sua presença. Quando a senhora se ausentar, de vermelho, encarnado, que é a minha cor. Eita, sou do encarnado. Bem, eu quero cumprimentar a todos os presentes, quero cumprimentar aqui a nossa frente de honra, né, em nome da vice-prefeita eleita Yolanda Alcântara. Muito bem. E, bom, eu acho que é muito oportuna, né? Primeiro eu quero parabenizar novamente, que eu estive aqui na abertura quarta-feira e já parabenizei a prefeitura, né, por este evento, que é um evento extraordinário. Eu sempre digo que Marechal tem uma vocação tão grande para ser capital, né? Foi a primeira capital do Brasil, né? No dia 15 de novembro o governo se transfere para cá, ou seja, se transforma novamente em capital, e hoje é capital da cultura, quer dizer, de quarta-feira a domingo, Marechal se transforma na capital da cultura de Alagoas. Então isso é muito oportuno, e esse debate também, essa mesa redonda sobre o turismo cultural, que é uma coisa que eu acho que é uma preocupação muito grande de todo mundo que trabalha tanto com cultura como com turismo, né? E por alguma razão, talvez, eu não sei exatamente porquê, mas por alguma razão a gente não anda muito junto, né? Acho que falta mais entrosamento nessas duas áreas, né? Porque de alguma forma a cultura e o turismo, como disse o Paulo aqui na apresentação, são coisas que não podem ser desassociadas, elas têm que caminhar sempre juntas. E na verdade, quer dizer, Maceió, por exemplo, que é uma cidade turística, né, é um dos maiores destinos em termos quantitativos e também qualitativos, né? Nós temos o famoso turismo de sol e praia, né, de sol e mar, que chama, né? Quer dizer, nós precisaríamos de alguma forma, não só em Maceió,
mas no estado inteiro, que nós temos uma cultura muito diversificada, então nada mais natural, né, do que nós envolvermos o turismo e a cultura e tentar fazer alguns projetos interessantes. Quer dizer, na verdade, o governo do estado ele está pleiteando junto ao PIB um recurso, um empréstimo de uma monta razoável, se não me engano são 250 milhões de dólares, alguma coisa. E nós, da cultura, da Secretaria de Cultura, nós encaminhamos, por determinação do governador, o governador dentro desse pacote vai destinar à cultura uma soma aproximada de 18 milhões. Então, dentro desses 18 milhões, o secretário Oswaldo Viegas preparou umas sugestões, porque, na verdade, o turismo cultural você precisa ter. Primeiro, você precisa ter uma infraestrutura adequada. Você não faz o turismo cultural do dia para a noite. Você tem que estruturar, não é? Por exemplo, nós temos a nossa cultura popular, a nossa cultura dos folguedos, mas de alguma forma ela é muito dispersa. Então nós não temos um espaço adequado para apresentar, não é? Então o turista, por exemplo, que chega aqui a Alagoas, ele deveria, não é, existir um espaço para que o turista fosse conhecer a cultura local, como tem as feirinhas de artesanato, deveria ter um espaço para ter, né, constantemente um folguedo sendo apresentado para que a cultura fosse conhecida, né? E na verdade nós temos aí em gestão, né, sendo gestado aquele centro de referência de turismo onde era o Alagoinha, que esse seria um espaço que poderia ocupar, não é, esse vazio, digamos assim. Mas só para iniciar a conversa, quer dizer, o secretário encaminhou alguns projetos nessa área do turismo cultural, que seria, então, em Delmiro Gouveia, como o cangaço é uma coisa muito forte naquela região, então, restauração e implantação do espaço cultural da antiga cadeia de Mata Grande, que reúne ali toda a região do Alto Sertão, que Delmiro, de alguma forma, é um pouco meio que o maior polo da região, né? Então, essa cadeia de Mata Grande é um patrimônio arquitetônico, né, da região, e também tem toda essa cultura de ter sido a cadeia de Mata Grande no passado. Então, a ideia seria fazer a restauração. Nós temos também a ideia de fazer um trem de Graciliano Ramos, quer dizer, existe uma linha de ferro de Palmeira a Quebrangulo. Então a ideia seria modernização, seria trem cultural de Palmeira dos Índios a Quebrangulo, porque nós temos uma coisa também muito curiosa, que nós temos valores assim históricos, né, e nós não tiramos partido, nós não tiramos proveito dessa história que nós temos. Eu acho que isso inclusive gera o alagoano, de alguma forma ele tem uma autoestima muito baixa, porque ele não conhece sua história, né? Então nós temos figuras nacionais como o Graciliano Ramos, e por que não dizer até internacionais pelo volume de tradução que seus livros já tiveram em quantas línguas, né? E nós não exploramos Graciliano. Ele poderia ser exatamente o pivô, digamos assim, a figura central de todo um trabalho em torno da cultura e, naturalmente, agregando o turismo dentro desse contexto, né? Nós temos uma outra figura ímpar também, Calabar, né, que lá na nossa região norte, que Chico Buarque, inclusive, e Rui Guerra fizeram há muitos anos atrás, uns 20, 25 anos atrás, uma peça, Calabar, Elogio da Traição, e nós não temos nenhum, quer dizer, não se fala em Calabar, não se trabalha Calabar. Quer dizer, enquanto a gente percebe, por exemplo, que às vezes até a gente vai em outros países e eles valorizam, quer dizer, as coisas mínimas possíveis são valorizadas de uma forma, né? Então eles dão todo um conteúdo de marketing, dão todo um conteúdo de publicização desses espaços, né? Que aqui a gente realmente se perde um pouco nesse sentido. A Rota da Liberdade, por exemplo, melhoria da infraestrutura da Serra da Barriga. Aqui a Serra da Barriga, eu acho que talvez o maior patrimônio, na minha opinião, que Alagoas tem, é a Serra da Barriga, porque o negro, na verdade, o negro é universal, né? A escravatura, quer dizer, ela aconteceu na América, ela aconteceu na Europa, quer dizer, ela aconteceu de alguma forma no mundo inteiro.
E a Serra da Barriga, o movimento de Zumbi, me parece que foi o movimento libertário de negros mais importante de toda a história negra. Então eu acho que isso tem uma dimensão, tanto que nós temos um líder negro, Abdias Nascimento, que talvez tenha sido o maior líder negro do Brasil, que um dos desejos dele é que as cinzas dele fossem enterradas na Serra da Barriga. E o ano passado isso aconteceu. Então é realmente um patrimônio. E aqui nós teríamos a melhoria da infraestrutura da Serra e restauração da estação ferroviária de São José da Laje. Na Costa dos Corais, restauração e implantação do espaço cultural na Casa Natal de Mestre Aurélio, que é outro grande alagoano, né? O homem que se transformou no sinônimo do dicionário. Esse homem alagoano, e nós reverenciamos pouco, praticamente a população alagoana desconhece a sua existência. Isso é muito, até certo ponto, triste. E até no centenário de Aurélio, no ano de 2010, nós comemoramos o centenário e inauguramos no Museu Palácio Floriano Peixoto, que é o antigo Palácio do Governo, o Memorial Aurélio Buarque de Holanda, que tem a família doou alguns objetos pessoais, e foi montado então esse espaço que precisava, as escolas inclusive, nós temos feito um trabalho de levar os estudantes das escolas públicas, e isso tem acontecido com uma certa dinâmica, mas é claro que deveria ser muito maior, né? Aí nós temos também, em Porto de Pedras tem uma cadeia também, a exemplo de Mata Grande. Essa cadeia tem um processo de tombamento que se arrasta há muito tempo, que nós não conseguimos ainda concluir, porque no entorno praticamente foi criado, é uma área de invasão e tem muitas casas nesse entorno da cadeia e termina dificultando, porque nós não conseguimos delimitar o espaço, né? Essa restauração de Porto de Pedras e a revitalização das ruínas do Mosteiro de São Bento, em Maragogi, que também é um prédio que tem toda uma história. Era um mosteiro onde era um mosteiro de passagem, na verdade era uma grande casa de passagem para os peregrinos católicos que se deslocavam do sertão em direção à Bahia e vice-versa. Então aqui era meio que uma casa exatamente uma casa de passagem. Além disso, nós temos a restauração e modernização do nosso Museu Palácio Floriano Peixoto, que já está precisando também de restauração e que nós conseguimos junto à Caixa Econômica. Isso aqui está aqui porque foi feito até antes da Caixa Econômica dar o sinal verde, que a Caixa Econômica vai financiar a restauração do museu. E a modernização da Casa Natal de Arthur Ramos, que tem um museu em Pilar, que Arthur Ramos é outro grande alagoano, que nós conversávamos, eu e Sandro, há pouco, e ele falando que o ex-presidente do IFAM poderá ir para a Unesco. E eu dizia a ele que na década de 40, me parece que de 46 e 49, Arthur Ramos é um alagoano que foi diretor da Unesco. Ele morava em Paris e morreu inclusive em Paris aos 49 anos, como diretor da Unesco. Então, um grande alagoano que também se desconhece. Então, eu acho que a Flimar, inclusive, ela tem essa missão, digamos assim, né, de, através da literatura, fazer com que as pessoas conheçam também a sua história, que Maceió, que Alagoas, conheça os seus personagens famosos. Porque o que a gente vê, infelizmente, hoje até tem uma manchete na Gazeta, são os índices terríveis de Alagoas. Hoje eu vi que Alagoas é o estado do Brasil que mais se mata negros. Quer dizer, é isso que isso gera exatamente essa baixa autoestima, porque nunca sai uma coisa, por exemplo, mais positiva nas manchetes. Mas enfim, então eu acho que é muito oportuno esse momento dessa discussão. E eu acho também, queria só levantar uma outra coisa, que é a Serra da Barriga. Eu acho que todos nós, enquanto gestores culturais e mesmo a sociedade civil como um todo, precisa se unir em torno de um projeto de tentar fazer da Serra da Barriga, incluir a Serra da Barriga na lista dos monumentos
da humanidade, dos monumentos culturais da humanidade pela Unesco. Eu acho que ficaria aqui essa, digamos assim, essa convocação para que toda a sociedade se juntasse em prol desse projeto, que eu acho que é um projeto que daria uma dimensão internacional a Alagoas, que já tem, a Serra da Bahia que já tem, mas ampliaria muito, e isso com certeza traria um fluxo de turismo para cá, muito de turismo nesse viés cultural, então que eu acho que se adapta, se adequa bem a essa nossa mesa redonda. Então, era o que eu tinha nesse primeiro momento de colocar, não sei se me estendi, se o fiz e cansei vocês, peço que me desculpem, mas enfim, vou passar a palavra. Vou passar aqui para o nosso professor Alfredo, que era ele que ia abrir logo cedo com a palestra, agora o nosso procurador-geral. Vamos entregar aqui para ele. Serei breve, como Vossa Senhoria pediu, professor Paulo, em razão do passeio de escuna, né? Isso. Eu quero, inclusive, em nome do prefeito, pedir desculpas, justificar a ausência de auditório, é porque a Flimar, ela foi pulverizada em vários eventos no mesmo momento. Agora está acontecendo uma palestra lá no IFAL, que é a nossa escola técnica. A garotada está na obra, e muito bonito, por sinal, com participação ativa, meninos contando as histórias, está lindo. Aqui também, né? Então está explicado e não tinha como ser diferente. Teve que ser pulverizado vários eventos em tão curto espaço de tempo para que a cultura se exteriorizasse e se manifestasse. Portanto, entendam que não foi nenhum desrespeito à presença dos senhores. Muito pelo contrário. Os senhores estão aqui, as senhoras também, marcando definitivamente este instante que é histórico. Eu até não passaria de 10 minutos, mas eu pediria para ficar de pé, talvez até em respeito às presenças aqui, viu? Sentado não me permitam ficar de pé. Eu fiz um apanhado do que diria hoje a administração para os presentes. O título da minha palestra era A Administração Fomentando a Cultura e Como Estimular a Leitura. Eu me vi obrigado, em 10 minutos, a alterar e me envolver no tema desta oficina. Seria como captar recursos. O que é que Marechal Deodoro tem visto ao longo desses 4 anos, que houve uma mudança radical? A atual administração pegou o município, diríamos assim, me permita ilustrar, como um trem quebrado na estação, que tivemos que realinhar trilhos, lubrificar rodas, encontrar maquinistas e colocar a máquina para funcionar. E conseguimos. Em tão curto espaço de tempo, saímos das páginas negras, meu querido poeta, dos jornais e entramos agora na página da intelectualidade dos jornais, na página que se trata de cultura. Muito prazer, esta semana eu vi os jornais falando de Marechal Deodoro sobre a terceira Flimar. E não era assim há uns 3 ou 4 anos passados, né? Marechal Deodoro naquela página triste da polícia dizendo: o administrador está preso, corrupção não sei onde e tal. Não existe isso. E para coroar este gigante que não está aqui, porque tem que estar em muitos lugares ao mesmo tempo, que é o Carlito Lima, ele implanta, ele define e ele mantém viva essa ideia. Só a propósito disso, me desculpe, eu passou por mim. Carlito me ligou, ele está agora no DND, lá tentando captar recursos. Recursos. Comprar a Flimar. Eu tenho a impressão de que ele está demorando porque o homem que ia pagar está aqui, né? Mas o Carlito, me permita concluir rapidinho, tem que ser aplaudido em todo lugar onde ele se encontra, pela garra, pelo destemor. O prefeito também não negou força ao lado dele. Mas eu ia iniciar minha palestra observando aos presentes uma administração pública, sobretudo a municipal, nos dias de hoje, nesse atual Brasil, ela é uma coisa complicadíssima. Eu tenho dito, inclusive, para o secretário, olha, minha gente, a administração pública hoje é um Instituto Butantan.
Você não sabe com que cobras você vai mexer, porque a gente tem problemas internos, problemas externos. Nós temos até uma cobra nova que sempre existiu, mas ela está venenosíssima, que é a cobra da fofoca, é a cobra da briga interna de oposições políticas. E quem viveu o último pleito sabe como isso, até na OAB isso aconteceu, né? E a gente não esperava que aquela instituição tivesse. Mas no município em si, por gentileza, podem se aproximar, viu? Porque o calor humano aqui está sendo a palavra de ordem. Pode vir, por favor. E parece-me que é uma autoridade, se não me engano, deve ser o Marechal Deodoro ou algo parecido, não? Ilustre figura. Vamos aplaudir, né? Mas, gente, bem rápido, eu queria observar. Tem algum Paraguai aqui? Não, senão eu estava observando que existem 4 vertentes hoje para o administrador público. Nós sabemos, todos nós em escolas aprendemos, que vivemos um Estado liberal em que tudo podia, tudo era possível, depois o Estado foi se modernizando e foi trazendo para si, quando eu digo Estado, eu estou falando da administração pública em geral, município, Estado, União, foi trazendo para si serviços, obrigações e não suportou. Nós temos que reinventar a administração pública. Nós temos que reinventar. Alguns municípios estão tendo a felicidade, alguns estados também estão tendo a felicidade. Através de quem? Das mentes privilegiadas daqueles que fazem parte da sua equipe. Não se pode mais brincar com a administração pública. Por quê? Porque nós somos gerentes das necessidades da população local. E é terrível para o prefeito administrar necessidades em progressões geométricas com recursos em progressões aritméticas. O que entra não dá para enfrentar. É como se fosse um pai de família com 5 meninos querendo dividir um ovo para a família toda. É terrível. Sempre vai ter um segmento da sociedade que vai gritar, que vai fechar a rua, queimar pneus e esperando como? Que venha dinheiro do governo federal, que também não anda bem das pernas. É uma loucura. Estamos vivendo um momento crítico neste final de ano. As prefeituras precisando fechar suas contas, porque contava com dinheiro federal que não veio, repasse do FPM. Eu estou dizendo isso para que se tenha uma ideia de como é difícil administrar hoje. E segmentos que não estiver devidamente organizado, ele vai ficar rebote. O que é que eu quero dizer devidamente organizado? Eu estava observando que alguns segmentos da sociedade, e dentro dessa temática de administração participativa, onde todo mundo da era moderna espera o quê? Que o povo, para quem o governo existe, para quem o Estado existe, participe, e não só através dos seus representantes eleitos. Porque nós sabemos que as câmaras não correspondem. É preciso que o povo venha, que o povo participe. E participa de que forma, minha gente? Através de uma coisa fantástica, de um instituto que está aí à disposição e que poucos têm utilizado. E quando se forma este instituto, é simplesmente para atender às determinações do governo federal. Eu estou me reportando aos conselhos municipais. O meu município, e a minha professora Yolanda vai confirmar, nós não temos um conselho municipal de cultura. Nós não temos. Nós até avançamos, nós temos uma fundação cultural, porque é uma forma flexibilizada de se adquirir recursos sem ser através da rigidez de uma secretaria de cultura. A fundação, ela tem vida própria, ela tem CNPJ, então ela pode não precisar do prefeito no primeiro momento e fazer os convênios, os contratos. E a participação do povo está onde? Estaria no Conselho Municipal de Cultura. O prefeito, com esse mundão de responsabilidades, se não houver um segmento organizado que o pressione, entre aspas, com boa maneira, que chegue lá e venda a ideia, ele não vai ter cabeça para dizer, repassa tanto para a cultura. Isso não é só aqui não, é em Maceió, é em todo canto. O próprio governo do Estado deve repassar pouco para a Secretaria Estadual de Cultura, porque ele tem inferno de problema para resolver. A administração pública estadual preocupada com a segurança, todo dia
dinheiro agora é voltado para lá. De repente chega a saúde e começa a pedir. E como é que fica o secretário estadual de cultura? Fica até com vergonha de pedir. Diz, eu vou pedir nada, o homem já está com pouco dinheiro lá. Agora, se houvesse nesse grupo intelectualizado, nesse grupo que faz o movimento cultural do meu estado, mais união, fosse verdadeiramente mais coeso e mais objetivo, inclusive vai uma sugestão aqui para o professor secretário de Estado de Cultura, que fizéssemos um super conselho estadual de cultura. Com que objetivo? Para ajudar os pequenos municípios que ainda não instituíram seus conselhos municipais, que levassem para ele qual é a função do conselho, que pode ser deliberativo e pode ser também simplesmente para dar opinativo lá para o prefeito, mas o bom era que fosse deliberativo, que pudesse decidir sobre o papel da cultura no município, no local, e chegasse para o prefeito, não assim com algo fantasioso, mas com um projeto concreto para influenciar desde o momento da feitura do orçamento. Nós estamos agora vivendo o momento das confecções dos orçamentos. A Lei 4.320, que é a lei que trata da contabilidade pública, ela exige que todos os municípios são obrigados a ter rubricas específicas dentro da área da cultura, mas que não são preenchidas, meu caro secretário. Por quê? Porque às vezes o próprio secretário de cultura, com meio mundo de coisa, não é convidado no momento que o setor de contabilidade está armando o orçamento. E aí não era só o secretário, porque ele fica com uma vozinha, era para ele chegar com todo um conselho atrás e dizer, quanto é que vai sobrar aí para a cultura? Mas não aleatoriamente, tem que ter projetos, tem que dizer em realidade onde vai ser aplicado nos próximos 12 meses aquele recurso. Eu estou dizendo tudo isso porque depois que isso daí for treinado, exercitado e efetivado, estaríamos o quê? Preparados para irmos ao governo federal. Isso tem que acontecer no governo municipal para cobrar do governo estadual. E os dois juntos ao governo federal. Eu não sei se tem aqui representante do MIM. Eu vi que ia ter um representante do Ministério da Cultura. Veio algum não, né? Pronto. Eu vi lá no folder que tinha, né, um representante do MIM. Teria um representante do IFAM, né? Aqui presente. Muito bem capitaneado pelo nosso querido professor Sam. Muito bom. Agora, o que é que eu vejo em tudo isso? A necessidade, não importa se a plateia hoje não está do jeito que a gente queria. O que importa é que as cabeças que aqui estão são cabeças capazes de influenciar e de formar opinião lá nos seus setores. Disso daqui já saiu o comprometimento de uma nova reunião. De uma nova reunião, sim, mas com mais objetividade. Voltado em quê? Que nós fizéssemos um super conselho estadual, fortalecido. Um homem como o Carlito não pode ficar de fora desse super conselho. Ele seria do estado todo para fazer o quê? O fortalecimento dos conselhos municipais. Eu estive em Maracujá, fui procurador lá por quase 3 anos, depois eu fui para Maceió, também ao lado do prefeito Cícero Almeida, e depois fui reconduzido para cá. E nesses municípios, tirando a capital, a riqueza cultural é uma coisa que aflora, que a gente percebe o talento. Meu caro poeta Paulo, que tem em Maracujá pessoas repentistas que fazem versos, que aquilo é algo fantástico, não é para qualquer um. Que se fosse aperfeiçoado, se fosse melhorado, seria um representante desse segmento cultural em qualquer lugar do mundo, mas estão abandonados. Não estão penalizados para o desbastar das asperezas que estejam cobrindo seus talentos. O que é que se busca? Marechal Deodoro está dando o pontapé inicial. Pode ser ainda assim meio incipiente, podemos não estar com o brilho que queríamos, mas já é a 3ª festa literária feita neste governo que encontrou um trem quebrado, que teve que resgatar a estima deste povo e que não esqueceu de cuidar da cultura deste povo. Está aí. O povo ainda não entendeu. E não posso culpar o povo. Eu até aqui me lembro bem
uma passagem magnífica, eu acho que os senhores já leram, com relação ao padre Antônio Vieira, o maior orador sacro que este país já teve. E ele, certa feita, foi convidado para fazer uma palestra para os padres que não conseguiam fazer com que o Evangelho entrasse na cabeça dos fiéis. Ele disse: olha, a palavra de Deus não cabe ter, ela é perfeita. O povo está aí como a terra, pronto, ávido, querendo receber esta palavra. Mas o semeador, eles sim, que são os padres, precisam se reciclar. E quem são os semeadores da cultura? A administração pública, ela precisa se reciclar, ela precisa se organizar mais, ela precisa se unir mais, porque o povo está lá. Se levar a mensagem de forma inteligível, o povo responde, porque é o povo que faz a cultura. Ele só está querendo que alguém capitaneie, que alguém gerencie. E onde está o gerente? O gerente está com 1000 problemas, que é o gestor público, e que contrata pessoas de segmentos específicos na esperança de quê? Que essas pessoas mentalizem uma comunicação para que esse povo participe. Isto é possível? Mas claro que é possível, fácil. Primeiro vamos envolver o povo através dos conselhos. Ele é paritário, metade será da administração e metade do povo, com as instituições que compõem a sociedade. Dentro desses conselhos vai haver espaço para a voz. E daí se forma o quê? A identidade cultural do município. Nós temos coisas belíssimas aqui em Marechal Deodoro que jamais vai ser divulgada se não tiver um espaço como esse. Essa terceira Flimar de Marechal Deodoro, ela já não pertence a Marechal Deodoro, ela é do Estado. O governo do Estado pode usar a Flimar, a quarta Flimar, e fazer com que todos os municípios do Estado venham para cá, sem ciúme administrativo. Primeiro se faz a Flimar, depois pode fazer a de Viçosa, a de Delmiro, e depois uma gigantesca de todo o Estado, para que a gente dê oportunidade aos municípios verbalizar o que eles têm guardado lá dentro de si, e não culparmos somente os prefeitos. Eu falei 10 minutos, devo estar caminhando para 9h30, né? Exato, 9h30. É só o tempo suficiente da gente concluir e dizer. Eu gostaria de estender-me mais, não é minha área é direito. Eu vim para cá para cuidar de quê? Da segurança jurídica deste município e proteger o prefeito com toda a sua equipe. E acho que dei conta desse recado, embora não seja o cara, como se costuma dizer. Mas a minha equipe fez o quê? Tivemos uma redoma e não deixamos que esta administração aparecesse em processo algum. Está aí um prefeito que está virando para o segundo mandato sem um indiciamento sequer, professor Paulo, na justiça. Nós demos conta, toda a equipe deu conta desse dever de casa. Mas a gente pode ir mais longe? Claro que a gente pode ir mais longe. Isso aí é obrigação, não é para ser aplaudido. É obrigação do gestor público fazer a coisa dentro da estrita competência da lei. Há um administrativista, Eli Lopes Meirelli, que ele diz o seguinte: ao homem comum tudo é permitido dentro da lei até que ela diga não faça. Mas o gestor público, ele só faz o que a lei manda fazer. Nem 1 milímetro a mais. Ele só faz a vontade da lei. Isto é o que Marechal Deodoro tem feito. Agora, dentro dessa vontade da lei, tem espaço, minha Nossa Senhora, gigantesco espaço para que a gente cresça em todas as áreas da sociedade. Segurança, nós estamos aí com o Pronas, que é o governo federal, que colocou, Maceió está, mas o Marechal Deodoro também está, recebendo repasse de lá. Precisamos urgentemente, me permita mais 30 segundos, professor, de criarmos aqui, e não é aqui, tem que partir do governo do Estado, um grande segmento voltado para a feitura de projetos. Porque estive com muitos ministros e secretários de ministros dizendo: olha, Alfredo, tem dinheiro, agora não tem projeto. E quando chega o projeto, Alfredo, com todo respeito, a gente não manda de volta, mas a gente bota debaixo da cabeça, porque é uma desgraça de mal feito. Né? Então precisamos, e o município pobre, pequeno, vai ter condições de ter um gabinete de projetos? Nunca, se não tiver ajuda deste gigante que está capitaneando o Estado, que é o governador Teotônio Vilela.
Não podemos pedir muito a este homem, porque ele tem muito, mas podemos chegar lá e dizer, tem um espaço para o professor Viegas montar uma equipe de projetos na área cultural. Para que isso? Para que ele possa ajudar aquele menorzinho município, coitado, que não tem nenhum conselho municipal de cultura, quanto mais um departamento de projeto. Aquele não vai receber dinheiro federal, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, se não tiver a ajuda do pai maior. Isto é o que eu pretendia deixar hoje aqui patenteado. E não pode ser esgotado aqui, não pode, isso na minha ótica. Não sou autoridade, mas aqueles que fazem o movimento cultural deveriam primeiro tirar a vaidade de lá, ciúme nem pensar, e se juntar de mãos dadas, para que a gente pudéssemos de mãos dadas varrer os trigais da ignorância e da estupidez e da vaidade e encontrarmos aquela menina perdida que foi encontrada com esse gesto lá no Rio Grande do Sul, através dos trigais, com uma menina perdida, e alguém deu uma ideia. Só olha, ao invés de sair de um em um no meio do trigo procurando, por que não se dão as mãos aí e a gente varre o trigo? E assim fizeram. Em 2 varreduras encontraram a garota que estava às margens de um córrego e que, se não fosse essa atitude, certamente morreria, porque era uma noite chuvosa. Então eu quero traçar esse paralelo e dizer, por que não darmos as mãos? São 102 municípios de mãos dadas na área da cultura. E vai que essa coisa pega e podemos fazer essa experiência em outros segmentos da sociedade. E de que forma? Pedir, Maceió, você é mais forte. Você pode fazer convênio com Maragogi. Por que tem que ficar tudo em Maceió, na área do turismo? Por que não chama esses guias turísticos que às vezes já soube, que às vezes são ditadores, levam os ônibus para onde eles querem? É preciso tomar posições em cima disso, senão aqueles pequenininhos que estão lá em Coité do Nóia, no restaurante, com coisas lindas, mas que não são levados nunca, porque não há um regulamento nessa área. Eu sofri ao lado que não está presente, da secretária municipal de turismo de Maceió, a nossa querida Cláudia, que eu espero que ela continue e nunca saia desse segmento, tentando organizar e regulamentar o passeio das jangadas lá de Maceió. O que tem de alagoano, que não tem a menor ideia daquela beleza, tem que haver um trabalho mais profundo, o turista vem, desfruta e a gente não sabe. Pouca gente aqui fez aquele passeio das piscinas naturais, a gente sabe. Isso é possível resolver? Claro que é. Agora, uma pessoa só, um segmento só, não vai, e a história já provou que isto é inviável. Só vai como? De mãos dadas. Marechal gostaria muito de estender as mãos pequeninas dele para se juntar às mãos fortes dos demais membros que fazem o Estado, e aí sim, varrermos toda essa indisposição que gerou ao longo dos anos com relação à cultura. Já houve um escritor norueguês que sustentou dizendo que ler dói, professor. Ler dói. E nós temos que mostrar para a garotada que não dói, que é um prazer magnífico, tanto quanto aqueles que gostam de fazer outras coisas gostosas da vida. Isso é possível? É. E tem mecanismo para isso? Tem. A rota já foi feita, não precisamos fazer, só precisamos melhorar. Quando eu vejo um papel teatral, e eu gostaria até, colega, que você dissesse seu nome e se pusesse de pé, por gentileza. Você está fazendo o que hoje aqui na Flimar? Estou recepcionando junto com os estagiários que estão aqui, a Casa do Marechal Deodoro. É um grupo teatral, não é? Anônimo, podemos assim dizer, né? Somos estudantes do IFAL, do curso técnico em guia de turismo. Bem, se ele não vem paramentado desta forma, eu não sabia deste movimento, desse grupo. Como é que eu posso ficar feliz? Ver ele, ter a coragem de se paramentar, de se vestir a caráter, de levar a ideia teatralmente falando para os alunos e não ser recepcionado à altura. Eu me curvo em nome do município e peço desculpas, mas isso não vai acontecer se este grupo que aqui está entender que de mãos dadas e tomando a atitude agora e fazermos um movimento mais forte, a gente possa resgatar isto aí que vocês estão fazendo, e tal qual você está atuando hoje. Tem N grupos. Minhas senhoras e meus senhores, entendem que já falei muito, eu tinha um tempo, se houvesse uma palestra anterior, e a proposta era: o que é que a administração pública pode fazer em termos de fomento, de estímulo, de persuadir
a sociedade a participar da cultura. É possível? Claro que é. Este assunto pode ser alvo até de uma outra palestra, mas é preciso que segmentos como o teu, como segmentos do radialismo, do jornalismo que está aqui presente, participem. Aí sim, é o povo na administração. Meu caro coordenador. Quase cirúrgico. Eu queria só... A nossa prefeita vai ter que sair. Muito Aplausos bem. para a nossa prefeita. O nosso procurador fez algumas questões sobre a secretaria. E eu gostaria só de... Não teremos chefe, está sem emprego. Não, é só para esclarecer, né? Estou brincando. Ele falou que o Estado poderia criar um super conselho de cultura, né? E esse conselho poderia, inclusive, fomentar a formação de conselhos municipais. E, na verdade, nós já temos esse super conselho de cultura, né? E eu queria exatamente dizer... E nós, inclusive, existe hoje uma necessidade muito grande dos municípios se organizarem enquanto Conselho Municipal de Cultura, enquanto fundo também, Fundo Municipal de Cultura, para fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, porque com a reformulação da Lei Rouanet, então existe uma possibilidade muito grande da própria federação transferir recursos diretamente para o município, diretamente, enfim, para algumas entidades, desde que exista o Conselho Municipal e desde que exista também o fundo. E nós fizemos uma série de conferências regionais, conferências municipais, exatamente para mostrar exatamente a necessidade a todos os municípios. Fizemos inclusive um em Maceió, né, Paula? A Paula participou ativamente. Então existe já esse movimento em torno dessa sua questão, tá? E o nosso Carlito, inclusive, que eu tenho uma admiração pessoal muito grande por ele, sem dúvida, ele poderia participar do nosso conselho, porque no nosso conselho nós temos duas instituições que têm assento. Uma, a Academia Alagoana de Letras, do qual ele faz parte, e a outra, a própria AMA, Associação dos Municípios Alagoanos, para que justamente nós não concentremos as forças. Aliás, o secretário Oswaldo, ele sempre diz, e com muita propriedade, que nós não somos secretário municipal de cultura de Maceió, até porque a Paula desempenha isso com brilhantismo. Então nós precisamos estadualizar a cultura. Então exatamente nós fizemos todas essas conferências no sentido de mostrar aos prefeitos, de mostrar aos municípios essa necessidade. Alô, pega esse. Olha, por favor, minha gente, vocês que chegaram, que estão ali, por favor, venham aqui para frente. A gente já está com a plateia reduzida. E se tem muita gente para trás, assim, dá uma noção, fica ruim, não fica aconchegante, a gente não sente aquele calorzinho de vocês. Seu Marechal, o senhor então tem que ocupar a primeira fila, porque Marechal Deodoro tem que sentar na primeira fila. O senhor não pode ficar longe da primeira fila. Pessoal de lá, Maurício, para cá, para perto, rapaz. Chega essa banca, menino. Pronto. Então estamos mais perto agora, Sandro. Podemos falar. Bom dia a todos. Eu estava ouvindo o doutor Pedro falar algumas questões. Com a minha apresentação, tem alguma coisa que toque em alguns dos temas que o senhor levantou? Também tem algumas questões a colocar em cima dos projetos que o Álvaro apresentou, enquanto pensões no Estado, que às vezes as conversas técnicas acabam acontecendo, mas às vezes há essa falha de comunicação realmente entre gestores, entre gestões, e isso de certa forma, pelo quadro reduzido de funcionários e técnicos que todos nós temos, né, é natural que aconteça. Tá? Um bom dia a todos.
deveria estar aqui apresentando essa palestra o ex-presidente do IFAM, o Luiz Fernando de Almeida. Infelizmente ele perdeu o voo, não conseguiu chegar. E o Mário Luiz me pediu a superintendente estadual do IFAM me pediu para representá-lo aqui. Tá? Então eu montei uma apresentaçãozinha que tem à medida que eu for andando, eu vou tentar ir já esclarecendo alguns pontos. Doutor Alfredo, acho que é melhor se eu sentar aqui no meu lugar, né? Já que a apresentação está lá. Tá? Eu vou usar para essa apresentação, em particular, o caso da cidade de Marechal Deodoro, que é uma das 4 cidades do estado de Alagoas que estão inscritas nesse tal de Parque das Cidades Históricas ali. Tá? O Parque das Cidades Históricas... Você passa, por favor? Explicando logo isso, tá? Quem aqui vive em sítio histórico, não vou nem citar tanto de Marechal Deodoro, porque a nossa relação entre IFAM e Marechal Deodoro ainda é recente, é de poucos anos, mas quem conhece o IFAM de 20, 30 anos, as cidades que conhecem o IFAM de 20, 30 anos, vão começar a perceber que está acontecendo uma mudança de atribuição do IFAM. Essa mudança é motivada pela Constituição de 88, mas que vem se implementando cada vez mais. Por favor. Primeiro, a Constituição de 88 ela amplia o conceito de patrimônio cultural. Então, o que é importante para a proteção de uma cidade histórica? É só a sua arquitetura? É só o seu espaço urbano? Não. Também é todo aquele patrimônio cultural e material que existe nela. Sejam folguedos, sejam tradições populares, sejam o uso dos espaços por alguma celebração, seja artesanato. Então, o IFAM ele passa a ampliar esse conceito de patrimônio, que até então, até 88, era mais ligado ao patrimônio arquitetônico e amplia para todas essas outras interfaces da cultura. Por favor. E o IFAM, então, ele sai um pouco daquele olhar de ente fiscalizador e conservador das paisagens tombadas para passar também a apoiar, defender e valorizar o patrimônio cultural, trabalhando com promoção e difusão, qualificando gestão, tocando nessa questão da diversidade cultural como um todo, por favor, trabalhando com ações de fomento e também com a democratização do acesso à cultura também, isso em um âmbito geral, tá? Bom, entrando agora no Parque das Cidades Históricas, o Parque das Cidades Históricas está para se tornar o Parque da Dilma, como todo mundo conhece. É um caminho que, na verdade, ele nasce quando a Dilma ainda não era presidente, mas nasce com o gabinete dela, né, no contato com ela, e ela já autorizou, de certa forma, não está oficializado ainda, mas que se torne um parque, que seria o Parque do Desenvolvimento mesmo, aquele parque do governo federal. Mas ele na verdade, ele é um pacto formado entre as 3 esferas governamentais e às vezes algumas esferas privadas também, tá? Algumas ONGs podem entrar no pacto. Hoje nós temos firmados o pacto com Maceió, Marechal Deodoro, Penedo e Piranhas. Tá? Por quê? São as 3 cidades tombadas pelo IFAM, mais a capital do estado. Esse Parque das Cidades Históricas, ele quer trabalhar o patrimônio cultural em cima de um conceito de territorialidade. O que é isso? Marechal Deodoro é tombado pelo IFAM. Teoricamente, o IFAM só poderia agir dentro da área tombada pelo IFAM. Porém, o parque ele vai ampliar isso, ele vai pensar que patrimônio cultural tem que ser tratado como uma dinâmica de desenvolvimento territorial, tem que estar inserido, o tratamento com o patrimônio cultural tem que estar inserido dentro de uma dinâmica de desenvolvimento territorial. Então, vocês vão ver um pouco mais na frente que no Pacto de Marechal Deodoro tem ações previstas para a Massagueira, tem ações
previstas, na verdade acabou sendo executado pelo caminho, mas tinha ações previstas para o francês, que não são combates pelo IFAM, tá? Mas é porque a visão é de desenvolvimento territorial mesmo. E abrange todo esse conceito de patrimônio cultural como um todo, e além de prever a participação popular nas decisões, foi feito algumas plenárias aqui nesse auditório mesmo, onde os projetos foram apresentados, foram votados e aí foram definidos por parte. E o mais interessante é que mais na frente eu vou provocar o auditório aqui, mas tem a ver com isso que a gente falou. Muita gente falando que falta dinheiro para a cultura. Não falta, hoje não falta. A previsão é que o Parque da Cidade Histórica invista no país até 2014 R$1 bilhão. O que está pactuado para Alagoas é algo em torno de 200 milhões. Só esse ano o IFAM conseguiu 14 milhões de reais. Tá? Por favor. De novo. Eu vou entrar no caso do Marechal Deodoro. Já que a gente está aqui, eu escolhi Marechal Deodoro para apresentar para vocês. Primeiro, uma ação inédita no país. Foi feito todo um planejamento urbano da cidade com um apoio intenso da Prefeitura. A Prefeitura botou técnicos dentro do IFAM e lá no IFAM os projetos foram todos desenvolvidos. Então a cidade de Marechal Deodoro tem todos os projetos prontos. Isso partiu lá, alguém aqui de Marechal Deodoro ouviu falar do Cidade Polo do BNDES, que o BNDES iria investir recursos via Cidade Polo aqui em Marechal Deodoro. Nasce naquele momento. Os projetos vão começar a ser construídos naquele momento. E alguns desses projetos já estão em implantação, só que eles também estão inclusos agora no PAC. Tá? Por favor. Então, as ações em execução que nós temos, tem muito a ver com essa questão do BNDES. Francisco, aqui da Sociedade Nacional do Bom Conselho, entrou como proponente com projetos desenvolvidos pelo IFAM. O Polo Pescador, o Polo Rindeiras e a ação lá na Casa de Marechal Deodoro. E aí, qual é a lógica? A gente está investindo recursos em patrimônio arquitetônico, mas em cima de atividades econômicas tradicionais que os municípios têm. Daí o Polo Pescador, daí o Polo Rendeiras. E é inevitável, para quem não conhece a cidade, por favor, passeie pelas ruas, vocês vão sentir a tradição da pesca, vocês vão sentir a tradição das rendeiras. E em execução, são as novidades da semana, inclusive. Nós assinamos o contrato de 998, mais ou menos 998 mil, para concluir a restauração aqui na igreja do convento e finalmente a cidade de Marechal ter a igreja usada novamente para celebrações. Serão feitos esses serviços aí. E nós assinamos com a Prefeitura de Marechal Deodoro, ontem inclusive, um convênio que seria para toda a intervenção urbana nesse área do convento e essas praças um pouco mais adiante. Um recurso no valor de 2 milhões e a maravilha para quem for morador de Marechal Deodoro, tá? Que é o programa de recuperação de imóveis privados. Vai começar. E aí, doutor Alfredo, também já te provoco como procurador, eu soube que, não sei se já aconteceu ou não, mas para sair tem que ser criado o Fundo Municipal de Cultura, o prefeito já deve ter mandado a lei, e também o Conselho do Fundo Municipal de Cultura, senão o programa não sai, os editais não saem. O que é esse programa de recuperação de imóveis privados? É um convênio no valor de R$1,5 milhão, mas que pode ser ampliado de acordo com a demanda que surgir à nossa frente. Tá? Por favor. O objetivo é a gente sair um pouco daquela história de não, só vamos recuperar o que é a igreja, só vamos recuperar o que é do Estado, o que é do município, o que é da União. Vamos dar a oportunidade de um morador que queira que não é cerceado de algumas liberdades por conta do tombamento, vamos dar a eles alguma oportunidade de alguma benesse